Existe um momento, quase todo dia, em que sua mão se move antes de você decidir mover. Um ponto nas costas, atrás do joelho. E de repente, ali está, incomodando. Antes de perceber, você já está coçando. Isso acontece com você, com a pessoa do seu lado agora, e provavelmente com alguém do outro lado do mundo enquanto você assiste esse vídeo. Só de ouvir a palavra coceira, alguma parte do seu corpo já deve ter começado a formigar. Se inscreve no canal antes de continuar, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você vai sentir a próxima coceira. Coceira é uma das sensações mais banais que existem. Aparece depois de uma picada de mosquito, com a pele ressecada no inverno, ou sem motivo nenhum, do nada. Estudos que acompanham pessoas ao longo do dia mostram que o número de episódios de coceira, somando os grandes e os pequenos, chega facilmente a dezenas por dia. É tão comum que quase ninguém para pensar nisso como um problema sério. Com o tempo, as pessoas descobriram formas caseiras de aliviar esse desconforto. Uma das mais recomendadas por médicos é simples: água gelada ou compressa de gelo direto no local. Funciona em crianças, adultos e idosos, e é indicada até para quem tem a pele sensível ou alérgica. A explicação de senso comum é que o frio acalma a área. E de fato acalma. Mas essa calma esconde um mecanismo muito mais sofisticado do que parece. Ninguém trata a coceira como um mistério. Ela é vista como um detalhe menor do corpo, quase um defeito de fabricação. Mas todo sistema biológico que sobrevive milhões de anos de evolução carrega um motivo de existir, e o motivo por trás da coceira está muito mais escondido do que qualquer remédio caseiro consegue explicar. Porque a coceira não é só um incômodo aleatório da pele. Ela é, na prática, um sistema de alarme. Mas eu te prometo, existe algo escondido nisso que ninguém te contou. Debaixo dessa sensação boba, existe um mecanismo de defesa que o seu corpo carrega há muito tempo. Comece pelo caminho mais simples, a picada de mosquito. Quando o mosquito encosta na sua pele, ele injeta uma substância que impede seu sangue de coagular ali na hora. O jeito dele de conseguir sugar sem complicação. Seu corpo reconhece essa substância como ameaça, reage com uma leve alergia e dispara a liberação de histamina. A histamina faz seus vasos sanguíneos incharem, o que aumenta o fluxo de sangue na região e acelera a resposta do sistema imunológico. É o mesmo motivo que faz seus olhos incharem quando você tem alergia a pólen. E é essa mesma histamina que ativa os nervos responsáveis pela coceira. Mas isso é só a ponta do fio. Cientistas descobriram que existe, dentro do seu corpo, uma linha exclusiva de comunicação só para avisar sobre coceira. Estudando o sistema nervoso de camundongos, pesquisadores identificaram um grupo específico de nervos, ligado ao circuito da dor, mas com função separada. Esses nervos produzem uma molécula chamada peptídeo natriurético do tipo B, que sobe pela medula espinhal até o cérebro e cria ali a sensação de coceira. Como a biologia de camundongos e humanos se parece bastante nesse tipo de circuito, os cientistas suspeitam fortemente que a gente tem esse mesmo sistema, embora isso ainda não seja uma certeza absoluta em humanos. Ou seja, a sua pele não coça à toa. Ela tem, literalmente, uma linha telefônica dedicada só para isso. Durante muito tempo, cientistas imaginavam que a coceira fosse apenas uma versão fraca da dor. A descoberta dessa molécula específica mudou essa ideia. Não é dor fraca, é um sinal próprio, com caminho próprio, que só se cruza com o circuito da dor lá no fim do trajeto. Agora vem a pergunta que ninguém faz. Por que seu corpo construiria um sistema inteiro só para te fazer sentir uma coisa tão irritante? A resposta está em milhões de anos de sobrevivência. Sua pele é a fronteira entre você e o mundo lá fora, e como toda fronteira, precisa de vigilância constante. O papel da coceira é avisar seu cérebro que algo está tocando ou se movendo sobre a pele, e que essa coisa pode ser perigosa. Um inseto picando, uma planta com espinhos finos, um parasita tentando se instalar. A coceira é o gatilho que faz sua mão se mover na direção da ameaça e removê-la. Não é coincidência. Não é acidente. É engenharia biológica moldada por milhões de anos de exposição a ameaças externas. Seu sistema de coceira não sabe, de antemão, qual estímulo é realmente perigoso e qual é só um incômodo bobo. Um mosquito pousando de leve, um fiapo de tecido áspero, a seiva de uma planta. Por isso ele reage a quase tudo que toca a pele, errando sempre pro lado seguro. E isso explica um detalhe que quase ninguém percebe: seus órgãos internos nunca coçam. Seu fígado não coça.
Seu coração não coça. Seu intestino não coça. Porque eles estão protegidos, isolados do mundo externo, e nunca precisaram desse sistema de alarme. A coceira é uma exclusividade da fronteira do seu corpo, porque é só na fronteira que existe ameaça real vinda de fora. Agora a parte que você sente todos os dias sem nunca ter parado para pensar. Por que coçar alivia? A resposta é quase um truque que seu próprio cérebro aplica em você. Quando você passa a unha sobre a área que coça, isso gera um sinal de dor de baixo nível naquele ponto da pele, e esse sinal sobrepõe o sinal de coceira no caminho até o cérebro. Na prática, seu cérebro passa a prestar atenção na dor leve, e o incômodo da coceira réqua. É uma distração neural. Seu corpo literalmente troca um sinal por outro para te dar alívio. É o mesmo princípio por trás do remédio caseiro da água gelada. O frio provoca vasoconstrição, diminui o calibre dos vasos, reduz a atividade dos nervos ali, criando um efeito levemente anestésico. Você não está curando a causa da coceira com a água gelada. Você está enganando o mesmo sistema nervoso que também é enganado quando você coça. E esse sistema é socialmente contagioso. Assim como bocejar, ver outra pessoa se coçando, ou só ouvir alguém falando sobre coceira, pode disparar a mesma sensação em você. Inclusive agora, enquanto você ouve isso. Pesquisadores encontraram uma região do cérebro que se ativa tanto na coceira real quanto ao ver outra pessoa se coçando. Não é frescura, é o mesmo circuito disparado pela via errada. Em casos raros, esse alarme trava e passa a disparar sem parar. Existe uma condição chamada delusão parasitária, em que a pessoa desenvolve a crença de que existem parasitas invisíveis se movendo por baixo da própria pele, o que gera coceira intensa e constante mesmo sem nenhuma ameaça real presente. E existe algo ainda mais estranho. Pessoas que perderam um braço ou uma perna às vezes sentem coceira exatamente no lugar onde o membro já não existe mais. É a coceira fantasma. O dano no sistema nervoso durante a amputação confunde os sinais, e o cérebro continua recebendo um aviso de um território que fisicamente já não está mais lá. A ciência encontrou uma solução quase poética para isso. Médicos usam espelhos posicionados de forma a refletir o membro que ainda existe, criando a ilusão de que o membro amputado ainda está ali. Quando o paciente coça o reflexo, o cérebro aceita aquilo como se estivesse coçando o membro que já não existe, e o alívio acontece de verdade. Talvez a pergunta certa não seja por que você sente coceira. Talvez seja quantas vezes por dia o seu corpo está, silenciosamente, defendendo uma fronteira que você nem percebe que existe. Cada coceira boba que você sentiu hoje foi, na verdade, um pequeno alarme funcionando exatamente como deveria, milhões de anos depois de ter sido criado. Você não recebe um aviso, não vê uma luz piscando. Só sente um pontinho incomodando, coça sem pensar duas vezes, e segue com a vida. Um sistema de defesa inteiro, ativo o tempo todo, disfarçado de detalhe irrelevante. Se esse vídeo mudou o jeito como você vai encarar a próxima coceira, deixa isso registrado e se inscreve no canal, porque tem muita coisa comum aí no seu dia a dia escondendo uma engenharia dessas. E da próxima vez que você se coçar sem nem perceber, lembra, seu corpo não está reclamando à toa. Ele está protegendo uma fronteira, e você nem sabia que ela existia.